graças ao nome do Senhor. Pois ali estão postos os tronos, julgamentos postos, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém e prosperai aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, haja paz dentro de mim. Por causa da casa do Senhor, meu Deus, buscarei o teu bem. Eu quero me alegrar, Deus, vindo para a tua casa.
casa do Senhor. É meio clichê, né? Falar. Mas quem está realmente feliz de estar na casa do Senhor? Aleluia. Que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos. E que nesse momento tão difícil que a nação está, que possamos ver aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que nele creem. Preciso tanto de uma sua assim. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te amo. Don't
Deus Ele preparou para poder fazer coisas maravilhosas no nosso meio. E estamos aqui com o pastor Samuel Torraldo, sua esposa, para poder ministrar a palavra para nós aqui essa noite. Mas antes de eu chamá-la, eu gostaria de chamar os formandos aqui em teologia básica, né? Eles tomarem os seus assentos. Foram 2 anos de estudo, onde eles se dedicaram para poder, essa noite aqui, agraciada, receber mais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor Samuel, por favor. Eu gostaria de que a igreja estendesse as mãos aqui sobre a vida do pastor, para orar. Senhor Deus e meu Pai, isso aqui é o teu filho, Pai, que se dispôs a vir até nós, para poder, Senhor Jesus, nos alimentar com a palavra que o Senhor colocou ao coração dele. Portanto, Senhor Jesus, que o Senhor possa usá-lo como um instrumento poderoso em tuas mãos, para fazer, Senhor Jesus, não aquilo que queremos, mas a tua vontade. Ser com ele, abençoe a vida dele, te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Meus irmãos e irmãs, vamos estar em pé, você que trouxe sua Bíblia. É uma alegria, um privilégio estar juntamente com toda a igreja, que Deus se reúne neste lugar. Agradecido a Deus também pelo vínculo de amizade com o anjo desta igreja, o pastor Érico. Eu mando a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. E que privilégio, né? Nós estarmos aqui hoje glorificando a Deus e também celebrando a vida de alguns irmãos que não apenas começaram um projeto de estudo da palavra, mas estão finalizando hoje. Para começar sempre é mais fácil, mas chegar até o final é com muito empenho, muita resiliência, sacrifício muitas vezes, mas esses irmãos aqui chegaram. A igreja está feliz por isso? Amém? E fica o convite aqui, né, pastor? Para os demais irmãos, querendo estudar, é sempre uma bênção você se debruçar sobre a palavra, se aprofundar na sabedoria de Deus, é sempre um privilégio, uma honra. Estou muito feliz também de estar acompanhando minha esposa Fernanda. É uma bênção sempre que posso estar juntamente com a minha esposa, onde temos ministrado a palavra. Quantos creem que Deus tem uma palavra para os nossos corações? Amém? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, estaremos lendo alguns versos, a partir do versículo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a seguir. Aí você fique com a sua Bíblia aberta, após a leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em exemplo ou em figura,
para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Amém? Tome assento, glorificando ao Senhor pela sua palavra. Queridos, quando nós nos debruçamos sobre os escritos paulinos, as epístolas de Paulo à Igreja de Cristo Jesus, uma das coisas mais inspiradoras e brilhantes que Paulo ele desenvolve no seu ministério é a maneira com que ele compreende e a maneira com que ele percebe o significado da aliança de Deus para com Israel e a aplicação dessa aliança de Deus com Israel na vida da igreja agora, no tempo presente. Paulo, de alguma forma, ele nunca foi um negacionista da aliança abraâmica, mas ele também não vai para o outro extremo, aonde você pode encontrar alguns extremistas religiosos que de alguma forma enquadram Deus dentro da aliança que ele fez com o povo de Israel no Antigo Testamento, e parece que Deus de alguma forma não tem nenhum espaço para ele trabalhar que não seja a partir dessa aliança. Então Paulo, ele sempre está em busca de um equilíbrio. Ele não é um negacionista, mas ele também não é um extremista. Ele está para entender o que Deus está fazendo na história e no tempo dele, no nosso tempo, através da sua comunidade, da sua eclésia, da sua igreja, da sua congregação. Ele faz isso muito bem, porque através do Espírito de Deus ele vai entender que, na verdade, o que Deus faz através de Israel é uma obra extraordinária, mas ele consegue, através da inspiração do Espírito de Deus, entender que agora na igreja essa obra continua como que num vínculo, não é aquilo que Gálatas vai externar dizendo como um aio, como uma ponte. Então o significado da trajetória de Israel no Antigo Testamento tem como um dos objetivos hoje para nós, igreja, servir como exemplo, como figura, dentre os diversos significados da trajetória do povo de Deus na antiga aliança. Uma das mais poderosas, um dos mais poderosos significados é exatamente nós olharmos para a história do povo, que foi povo de Deus na antiga aliança, que continua sendo o povo de Deus, mas que na antiga aliança era somente eles, dentro dessa aliança primária feita com Abraão. E quando nós olhamos para toda essa história de Israel, nós podemos extrair lições para a nossa trajetória agora de fé com Deus. É mais ou menos assim. É como se Deus olhasse para mim e falasse: Samuel,
se você não se atentar para as lições que Israel pode te ensinar, e você não evitar o caminho que eles tomaram, o que aconteceu com eles pode acabar acontecendo com você. Então, o que as Escrituras estão deixando claro aqui é que nós podemos evitar alguns erros de percurso hoje, agora, olhando para Israel e aprendendo com Israel. Quantos aqui querem pagar a pena para aprender? Ou preferem olhar o exemplo de outros que erraram e aprender com o erro dos outros? A primeira ou a segunda opção você fica? É uma pergunta, primeira ou segunda? Primeira ou segunda? Parece que eu ouvi aqui alguém falando primeira. Quem quer aprender com o exemplo de quem errou e evitar o erro, diga amém. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Uma das coisas que fica claro, olha isso daqui, queridos, que coisa surpreendente. Nós podemos começar a aprender com os erros, com a má interpretação do povo de Deus com relação ao propósito de Deus para eles. A gente pode começar pensando sobre a maneira com que Israel lidou no acesso às bênçãos de Deus. Quando eu leio isso daqui, muito entendimento equivocado que muitas vezes habitou o meu coração cai por terra. Porque quando nós olhamos essa narrativa bíblica aqui, esses versículos que nós lemos aqui em comunidade, nós percebemos o seguinte, que mesmo Israel acessando todas as bênçãos de Deus, todas, eu quero rapidamente aqui listar, eles experimentaram, por exemplo, o livramento de Deus tirando-os do Egito. Eles experimentaram a proteção divina, quando o texto que nós lemos aqui nos informa que todos eles estiveram debaixo da nuvem de Deus. Isso é proteção. Eles experimentaram do milagre de Deus, porque todos eles passaram pelo Mar Vermelho. Isso é milagre. Você imagina o que é você experimentar o livramento do Egito? Imagina o que é você caminhar pelo deserto e ter a nuvem protetora de Deus sobre a sua cabeça? Imagina o que é você passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho, um caminho que ninguém havia passado. É um Israel, é um povo que experimenta do livramento, experimenta da proteção divina, experimenta do milagre divino, experimenta da fartura divina. Porque aqui está escrito que eles foram fartos, eles comeram, todos eles comeram da comida espiritual do deserto. Todos eles experimentaram a saciedade, não tiveram sede, porque beberam, e eles beberam da bebida espiritual, que era a rocha que os acompanhava, que era a figura do Cristo. Irmãos, essa geração aqui experimentou uma sequência de interferências miraculosas, sobrenatural da parte de Deus: livramento, proteção, milagre, fartura, saciedade. Porém, o texto que nós lemos vai nos indicar que, mesmo assim, eles não se converteram. Mesmo assim, os olhos deles não se abriram. Essa geração que passou pelo Mar Vermelho, essa geração que experimentou dos milagres, essa geração que viu o sobrenatural de Deus, pereceram no deserto, porque continuaram com o coração endurecido. O que Israel, nesta figura, nesse exemplo, ensina a mim e a você aqui hoje, é que muitas vezes
no tocante à salvação. Eu estou falando no tocante à salvação. Todas essas impressões miraculosas não é suficiente. Você tem, por exemplo, nos dias de Jesus, uma multidão que experimentou do pão da multiplicação, que estava diariamente diante dos milagres proporcionados pelo Cristo. Esta mesma multidão, partícipes dos milagres, dos sinais e das maravilhas, foi a mesma multidão que clamou diante de Pilatos: crucificam. O que Israel está nos ensinando é que o acesso ao sobrenatural no que diz respeito a milagre, a sinais e a maravilhas não é suficiente para salvar alguém. É por isso que quando os discípulos perceberam isso, eles olharam para Jesus e falaram: Senhor, é impossível. Nós estamos entendendo que salvação é algo impossível, e Jesus concordou com eles, porque Jesus falou assim: é impossível mesmo, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Por isso, queridos, quem é salvo aqui em Jesus? Não, vou repetir a pergunta aqui: quem que é salvo aqui em Jesus? Levante a sua mão, você que é salvo, e diga graças a Deus. Porque olha para o seu irmão e mesmo com máscara, fala para ele assim: você é um milagre vivo. Fala para ele. Fala para ele: você é um milagre vivo. Você é um milagre. Pode ser que você tenha sido atraído por um milagre, mas você não foi salvo por causa do milagre. A nossa salvação é um caminho tão maravilhoso, tão especial, porque na verdade a salvação envolve, sabe o que? Aquilo que eu chamo de uma aliança que acontece entre o meu coração, o nosso coração, e as feridas do cordeiro que foi morto no madeiro. É uma aliança, não envolve só milagre. A nossa salvação é essa aliança que é inquebrável. Ela é inquebrável, porque ela acontece entre as miseré do meu coração e as feridas daquele que viveu, morreu e ressuscitou por mim. É aí que eu começo a entender salvação. Salvação é quando eu, pela graça, fui exposto diante da revelação daquele que é santo e perfeito. E diante da revelação daquele que é santo e perfeito, eu reconheci o meu estado e percebi que eu era digno de morte. E quando eu cheguei à conclusão que o meu lugar é morte, eu fui abraçado pela vida. Isso é salvação. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Ninguém é salvo porque foi exposto a um milagre. Todos aqueles que são salvos porque são constrangidos pelo tamanho do amor de Deus por nós. Aonde você se sente tão inadequado, tão imperfeito, tão injusto, mas você percebe que mesmo assim Ele te quis, Ele te chamou. É por isso, queridos, por exemplo, por que Pedro foi salvo? Por que o nosso irmão Pedro foi salvo? Porque ele entendeu isso, ele entendeu que não se tratava dele. Ele no processo, ele começou a entender. A gente poderia pregar aqui sobre esse processo, mas não é a mensagem. Ele começou a entender no processo que não se tratava dele, ou seja, dos méritos dele, mas se tratava daquele que amava ele apesar dele. Por que é que Judas se perdeu?
Então, a salvação de Deus em Cristo Jesus sempre será um movimento de graça em nossa direção. Israel não percebeu isso há tempo. É aqui que eu quero entrar naquilo que está posto nesse contexto bíblico aqui. Porque se Israel entendesse que, na verdade, veja só, olha para isso daqui, antes do pecado, qual era a plataforma de relação de Deus com o homem? Não era a graça, era a bondade, porque não havia pecado. Graça é favor imerecido na pessoa de Cristo Jesus. Antes do pecado não tinha necessidade da graça. Então a plataforma, a base de relação entre Deus e o homem era a bondade e não a graça. Depois do pecado, aí é que nós começamos a entender a dinâmica da graça. E aonde é que nós começamos a entender a dinâmica da graça? Logo após o pecado. Porque a primeira atitude de Deus com relação ao homem não foi expulsá-lo do jardim, foi vesti-lo. Primeiro Deus veste o homem e depois Deus expulsa ele do jardim. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Já está se movendo em direção ao humano na dinâmica da graça. Quando Deus, por exemplo, chama Abraão, Abraão vem de uma casa de idolatria, ele tem pais que são idólatras. O que é que faz Deus chamar Abraão? A sua graça. Diga graça. Diga graça. Ou seja, o Antigo Testamento, quando você começa a olhar e entender, você vai perceber que na verdade a base sempre é a essência de Deus. E qual é a essência de Deus depois do pecado? A graça. Mas Israel, ele não compreende isso. E por não compreender isso, começa um problema, que é o problema da idolatria. Porque quando eu não entendo a graça, eu fico refém dos ídolos. Aonde existe a consciência real, bíblica da graça, não há possibilidade do surgimento de nenhuma performance idolátrica. Idolatria é para quem não entendeu o que é salvação. Porque todos aqueles que um dia entenderam o que é salvação, não existirá a possibilidade de se envolver com nenhum tipo de idolatria. E o problema de sempre de Israel é que eles não entenderam o que envolvia a salvação, a ação de Deus na trajetória deles. Eles começaram a se inclinar para a idolatria. Tanto é que todos os heróis do Antigo Testamento que nós conhecemos, como Abraão, como Moisés, passaram pelo teste da idolatria. Você chega, por exemplo, em Abraão, Deus pedindo o seu filho Isaque. Tudo que Deus faz, inclusive o que ele pede, tem um propósito. Possivelmente o que está acontecendo no coração de Abraão é exatamente um processo de substituição, aonde o filho estava assumindo o lugar que pertencia a Deus. Porque o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo ou qualquer coisa que rouba o nosso olhar, o nosso foco de Jesus Cristo. Se, por exemplo, o seu amor pelo seu filho roubar a sua atenção, o seu olhar de Cristo, ele possivelmente está se tornando objeto de idolatria. Se as minhas posses, se o meu emprego, se o meu ministério, se a minha unção, se a minha sapiência for mais interessante do que Deus no meu olhar, então isso tudo pode estar se caracterizando o surgimento de um ídolo. É por isso que Deus pede Isaque para Abraão. É por isso que Deus chega para Moisés e fala: Moisés, deixa eu fazer um teste com Moisés aqui, porque o povo, eu já sei como é que é o coração do povo, quero ver o meu líder.
Deus chega para Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, eu não vou mais com esse povo, eu não vou caminhar mais com esse povo tem um coração duro. Só que o que eu prometi eu vou cumprir. Eu não vou, eu não irei, mas no meu lugar eu enviarei o meu anjo, e a promessa eu vou cumprir. Eu não vou, mas com vocês irão a promessa e o anjo. Vou repetir, olha a proposta de Deus para Moisés: eu não irei, mas eu enviarei o cumprimento da promessa e o meu anjo. Sabe o que poderia acontecer com Moisés? Moisés poderia olhar para Deus e falar: fechou, porque o importante de Deus é a promessa, o importante de Deus é um anjo. Mas não, Moisés estava sendo testado. Moisés olha para Deus e fala: Deus, olha bem para mim aqui. Deus, é o seguinte, do que vale a terra prometida sem o Deus que prometeu a terra? O que é que a gente vai fazer com o anjo sem o Senhor presente no nosso meio? Então, Deus, é o seguinte, se o Senhor não for com a gente, eu não vou mover um passo desse lugar, porque tudo aqui se trata da tua presença, e eu não sairei daqui sem a tua presença. Sabe o que Deus faz? Olha para Moisés e fala: Moisés, é por isso que eu te conheço pelo nome. Queridos, essa questão aqui é tão séria, que Israel, nós estamos aprendendo com Israel como exemplo, como figura. Olha isso daqui. Eles olhavam para as outras nações e falavam assim: as outras nações são nações idólatras. Mas eles mesmos não perceberam o quê? Não perceberam que eles foram experimentando um certo tipo de idolatria intramuro, entre eles. Por exemplo, você tem o bezerro de ouro já no deserto. Ali eles já deveriam ter acordado, falado: opa, espera aí, a nossa fé não está tão consistente assim, porque na primeira vez que Deus deixou a gente aqui sozinho, que Moisés se retirou, que a gente ficou na nossa experiência, olha o que deu. Nós precisamos inventar, nós precisamos criar, porque a nossa fé não está vinculada ao propósito. A nossa fé talvez esteja vinculada ao que nós vemos, ao que nós ouvimos. Ali já era para eles ter redobrado a atenção, porque muitas vezes é no silêncio de Deus que nós descobrimos a essência da nossa fé. Porque enquanto você está diante do milagre, do sobrenatural, do assim diz o Senhor, você é fácil caminhar. Mas enquanto Deus fica em silêncio, apenas observando, o que você vai fazer? É ali que muitas vezes surgem os bezerros de ouro da gente. É ali que muitas vezes a gente começa a fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e começa a criar. E aí surgem os bezerros de ouro. Ali eles já tinham que ter redobrado a atenção, mas não, eles seguiram. E sabe o que deu? Deixa eu caminhar rápido aqui para você entender isso aqui. Irmãos, para vocês terem uma ideia, a lei de Deus é uma coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe o que eles fizeram com a lei de Deus? Com a lei de Deus, a bênção. Sabe o que eles fizeram? Fizeram idolatria. Porque quando a lei de Deus chegou, já está prestando atenção aqui, você acha que Deus não sabia que o povo não teria condição de cumprir a lei? Sim ou não? Então por que Deus envia a lei, sabendo que o seu povo não teria condição de cumprir? Você acha que Deus é um Deus sábio? Eu não creio nesse Deus, que muitos pintam como um Deus que fica na sombra, olhando e falando assim: eu quero ver ele tropeçar naquilo mesmo que eu enviei. Não, Deus não é assim. Por que Deus envia a lei, mesmo sabendo que o seu povo não teria condição de cumpri-la? Sabe por quê? Porque não se tratava da lei.
se tratava exatamente daquilo que nós começamos a falar, da graça de Deus, da essência de Deus. Porque a lei, na verdade, sabe o que era? Era um espelho, era uma referência do padrão de Deus. Aqui, ó, essa é a minha lei, esse é o meu padrão, esse é o meu perfil. O que Deus esperava? Israel vai olhar para a lei e vai falar: Senhor, mas é impossível, o teu padrão é muito alto, é muito elevado, nós não vamos conseguir. Deus, o que vai acontecer com a gente? Aí quando ele chegasse nesse ponto, eles iriam descobrir que na verdade a solução é o cumprimento da promessa, que é o Messias. E assim eles viveriam de maneira grata, sempre adorando a Deus, sabendo o padrão de Deus é tão alto que nós verificamos que não podemos atingi-lo, mas mesmo assim Deus nos quer para Ele, porque Ele tem a promessa do Messias que nos salva. Quem está entendendo? Diga amém. Aí sabe o que Israel fez? Pegou a lei, colocou debaixo do braço e falou assim: a gente vai cumprir tudo isso. Matou no peito e falou assim: Deus, deixa com a gente. Aí foi o estrago que a gente tem no Antigo Testamento. E eles eram tão assim, desconectados com a realidade, alguns. Lembra daquele jovem que chega para Jesus e fala: Senhor, eu tenho cumprido a lei. Eles achavam que cumpria. Não, eu cumpro tudo, eu tenho cumprido tudo. Jesus olhou e falou: tá certo. Eles começaram a idolatrar a lei. Por exemplo, o movimento do escribismo, que são os escribas. Sabe o que os escribas começaram a fazer? Começaram a colocar a lei no centro. Então a bênção de Deus acabou se revertendo em maldição, porque eles começaram a se perder na bênção, fazendo da lei o centro, tirando Deus do centro, enquanto que a lei de Deus ficou mais importante do que o Deus da lei. Quem está entendendo isso? Amém? Quer ver um outro exemplo? O templo. O templo era para a bênção, sim ou não? Sim ou não? Agora o que eles fizeram com o templo? Eles começaram a idolatrar o templo. Eles começaram a se esconder dentro do templo. Eles começaram a olhar e falar assim: o que importa é que a gente tem templo. Aí Deus enviava os profetas e falava: não, vocês estão com sangue na mão. Deus tem ânsia de vômito com o culto de vocês. E vocês estão aí idolatrando o culto, idolatrando o templo. E o templo vai ser destruído e vocês não conseguem ver. Porque eles colocaram o templo no centro. Começaram a valorizar mais o templo do que o Deus que falou: levanta um templo. E aí Deus prova o seguinte: que mesmo aquilo que Ele ordena ser levantado, se começar a roubar a glória dele, Ele não tem problema nenhum em colocar para baixo. Porque não se trata do templo, não se trata da lei, se trata dele. Não se trata dos meus méritos, se trata da graça, do favor, da misericórdia dele. Aleluia. Queridos, quando a gente entende isso, há uma potencialização na nossa adoração. Porque eu não olho mais para os meus méritos, eu não olho mais para a minha capacidade ou do outro, eu olho para o alto e falo: se trata da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, do teu amor. Nós podemos levantar a mão e adorar ao Senhor nessa noite. Levante a mão e adore a Ele. Então nós temos aqui um aprendizado com Israel. Eu vou caminhar rápido aqui, não quero cansá-los. No entendimento da salvação, diga salvação. Diga salvação. Idolatria. Diga idolatria. Agora vai apertar um pouquinho aqui. Relativização, diga relativização. É aquilo que aqui, ó, Paulo vai falar de prostituição. Ele vai falar: vocês pecaram. Ele está falando aqui, ó, para a igreja aos Coríntios: aprenda com Israel. Aprenda com Israel o seguinte: que vocês podem ver milagres, maravilhas e sinais que vocês não se convertem. Salvação não se trata disso, porque eles viram tudo lá no deserto e não adiantou. Então vocês, Coríntios, nós aqui hoje, igreja, se a gente não entender isso, a gente vai perder o fluxo aqui. A gente vai perder a revelação.
É o que Paulo está recebendo de inspiração do Espírito, está falando para a igreja. Ó, Coríntios, é o seguinte: se tratasse de milagres, ele já teria sido salvo, porque eles viram tudo, e mesmo assim pereceram. Então, não fiquem vocês achando que é assim que funciona. É Paulo fazendo a igreja entender o significado da salvação. E se vocês perderem esse significado aqui, vocês vão cair no próximo problema, que é da idolatria. Porque, amados, aqui entre nós aqui, nós estamos entre irmãos. A gente não tem condição, infelizmente, de olhar para A ou B do lado de fora dos nossos muros e falar idólatra. Porque nós temos os nossos problemas. Os nossos ídolos não são, por exemplo, ídolos de A ou B. Nosso problema não é, por exemplo, uma vez no ano, subir lá para a Aparecida do Norte e fazer o que eles fazem. Mas o que falar de uma geração que muitas vezes chega na frente de um líder, na frente de um cantor gospel, e fica com a mão tremendo, quase que dobrando o joelho, e falando: pelo amor de Deus, coloque a mão na minha cabeça, porque eu quero a sua unção sobre mim? Isso aí não é um tipo de idolatria? Hã? Então a gente não tem condição de olhar para fora e ficar só apontando o dedo, não. A gente tem que tratar dos nossos ídolos. Eu estou falando disso porque é o que eu vejo. Quantas vezes eu estou em hotel pregando, tem cantor famoso, tem fã-clube do lado de fora ali, com faixa pulando, descabelando, eu falo: misericórdia. O povo tem que entender o Evangelho. Quem está entendendo isso? Diga amém. Está entendendo mesmo? Amém? Então, se tem algum ídolo aí, quebra ele hoje. Sabe aqui, ó, uma dica aqui. Sabe como é que você sabe se tem um ídolo? Primeiro, quando você não consegue viver mais sem ele. Sabe quando você olha para alguém, para qualquer coisa e fala: eu não vivo sem? Isso é idolatria. Ah, mas saiu de mim, mas é do Senhor. Igual eu já ouvi amigos meus falar: eu não vivo sem o ministério. Falei: mas quem é que vem antes? O Deus que te deu o ministério ou o seu ministério? Se Deus tirar o ministério, eu sei que Ele não tira, porque o que Ele dá Ele não retira, mas vamos, em hipótese, Deus tirar: Senhor, desde que o Senhor não se retire de mim, todas as demais coisas é o Senhor que dá. Então, na verdade, é aquilo que o salmista percebeu lá atrás: a tua graça é melhor do que a própria vida. O teu favor vem antes da vida. Quem está entendendo isso? Diga amém. Então, querido, Deus está falando aqui nesta noite: quebra o seu ídolo. É hora de quebrar esse ídolo e colocar o Senhor aonde Ele tem que estar. Porque quando você fizer isso, você vai viver a potencialização das bênçãos de Deus, porque senão você acaba estragando a bênção de Deus. Deus não tem problema em nos abençoar, o problema é quando a gente começa a estragar, e aí muitas vezes Ele precisa tirar, Ele precisa enviar uma palavra como essa, falando para você aqui em todas as letras, para você entender: eu estou pedindo isso para você, me dá aqui, porque você está deturpando o significado daquilo que eu enviei para a minha glória. Eu sei que hoje não é uma palavra para todo mundo ficar dando glória, pulando no banco, mas a palavra de Deus está sendo pregada aqui. Você ama a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Misericórdia. Então você ama mesmo. Você está cortando aqui, imagina aí também. Então vamos lá. Problema com a salvação. Diga entender a salvação. Diga idolatria. Diga relativização. É o que eu estava falando aqui. É o problema da prostituição. É o que Paulo vai falar aqui aos Coríntios aqui, ó.
e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Aqui ele está falando de Números, capítulo 25. Olha isso aqui, ó. Olha como que a gente muitas vezes se enxerga nisso aqui, ó. O que é essa prostituição aqui? É assim, ó. Olha Israel. Israel é tirado do Egito, com a mão poderosa de Deus, livres do Egito, começam a andar pelo deserto, passa pelo Mar Vermelho. Quando precisa de água, a rocha está lá, a nuvem está sobre eles, a coluna de fogo também está junto com eles, livramento de todo lado, provisão de Deus de todas as formas, tudo indo bem, maravilhoso. Aí passa por algumas provas, daqui a pouco normaliza de novo. Quando normaliza, eles vão passando por uma cidade chamada Sitim. Aí quando eles entram nessa cidade, se deparam com essa cidade, eles olham para aquela cidade e eles olham para as filhas, as moabitas. E eles olham para aquilo e falam assim: quer saber? A gente está vindo aqui de uma sequência, vamos dar um tempo, vamos sentar nessa mesa aqui. E ele senta na mesa das moabitas, ele se relaciona com as moabitas. E a Bíblia diz que na mesa com as moabitas, eles começam a se inclinar para os deuses das moabitas. Sabe aquele negócio? Quando a coisa está ruim, aí você conta com a misericórdia, com a graça, com o milagre, com a providência de Deus. Aí quando normaliza um pouco, quando a coisa vai ficando bem, aí você na primeira passada, pela entrada de alguma cidade diferente, você já começa a se conformar com aquilo. Você já começa a relaxar. Você começa a sentar na mesa do inimigo. Você começa até mesmo a se inclinar para aquilo que seria improvável quando você estava em provação, clamando ao seu Deus. Mas porque agora a coisa está fluindo, então por que não parar aqui em Sitim e se relacionar com essas mulheres? Por que não comer da mesa delas? Por que não olhar para os deuses delas e falar assim: não é tão ruim? Isso é a prostituição, é a relativização, é a conformação que o Evangelho vai falar. Não vos conformeis. É quando você começa a não ter problema de sentar na mesma mesa do inimigo, achar graça na graça dele. Irmão, isso aqui é muito sério. A gente precisa ter um outro tempo aqui para a gente falar exatamente dessa cultura da relativização, onde as pessoas vão se relativizando, vão flertando, vão negociando. Entenda uma coisa, irmãos: não há convergência entre o mundo e a igreja e igreja e o mundo. Nós só somos igreja porque nós fomos tirados do mundo para ser a comunidade de Deus entre o mundo. Se eu começo a aparecer com o mundo, eu deixei de ser a assembleia, a comunidade de Deus na terra. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Quem está aprendendo com Israel aqui, diga amém. Amém. Então olha o problema da relativização. Agora um outro problema aqui, a murmuração. Parece uma coisa tão simples, mas Paulo vai falar que é pecado. Porque os israelitas, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a andar, a peregrinar. No primeiro problema eles olhavam e falavam assim: está vendo, Deus? O Senhor nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Ó Deus, a gente vai padecer aqui porque não tem pão, não tem água. Ó Deus, o Senhor enviou esse homem aí, ó, Moisés, para nos tirar do Egito, para matar a gente aqui. Isso é, Paulo vai falar que é atentar contra Cristo. Sabe por quê, queridos? É um padrão de ingratidão, de barganha. É mais ou menos você estar falando para Deus assim: Senhor, se o Senhor fizer com que todas as minhas circunstâncias à minha volta estejam favoráveis, eu não vou reclamar. Mas se alguém pisar no meu pé, eu vou reclamar. Então, o que é que Paulo está falando para a igreja aqui? Aprenda com Israel. Lembra da onde Deus te tirou. Lembra do que Deus já fez por você. E compare com a sua aprovação agora. Está em provação, está difícil,
mas lembra de onde você foi tirado. Veja o que o Senhor já fez por você. E recordando, perceba que Ele continuará sendo fiel para fazer você passar por esse momento de provação, para sair do outro lado dizendo: o Senhor é comigo, Ele é fiel, Ele é o meu Deus, é o meu Salvador. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aí, a má compreensão da salvação, o problema da idolatria, o problema da prostituição, que é essa mistura com a cultura que não é de Deus, o problema da murmuração, que é a ingratidão no coração, vai deturpar o quê? Vai deturpar duas coisas: a missão e a confiança na promessa. Porque quando Israel entrou nessa dinâmica, o que é que aconteceu com eles? Eles perderam a missão. Eles não conseguiam mais testemunhar para as outras nações, porque agora eles eram idólatras do templo. Como é que um idólatra do templo vai ser testemunho para outra nação, se ele está pegado ao templo? Olha o problema. Se ele é um murmurador, como é que ele vai testemunhar? Se ele está misturado, como é que ele vai ser diferente para falar: vem do meu lado? Ou seja, todos esses problemas aqui interferiram na missão que Deus havia dado para Israel. O que Paulo está falando aqui é: ô Coríntios, ô igreja, se você não aprender com Israel, a sua missão vai estar comprometida diante do mundo. Você não vai conseguir testemunhar diante do mundo. E mais do que isso, a esperança, que é o combustível da sua trajetória, vai perecer. Ou seja, vocês não estarão mais afirmados na promessa. Porque a promessa pertence ao futuro. A idolatria do templo pertence ao agora. A murmuração é agora. A prostituição é para o agora. Mas nós não vivemos para esse presente. Nós vivemos com a esperança do futuro, da promessa. É por isso que Paulo está preocupado com a igreja. E ele está falando: irmãos, redobre a atenção. Porque se vocês não aprenderem com Israel, vocês vão perder o significado da sua missão e o significado da vossa promessa. Por isso que ele vai dizer: se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque ele já estava perdendo a promessa. Mas isso aqui é tão chocante. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Quando você pega, por exemplo, os fariseus, que quando Jesus chega encarnado, ele bate de frente com os fariseus ali. Vai de frente com os fariseus. Quando você olha o início desse grupo, 180 anos antes de Jesus, esse grupo aqui era crente, mas crente, muito crente da sua época. Eram homens de Deus, 180 anos antes. Eram ungidos, eram separados, oravam, jejuavam. E você perguntasse para um fariseu: ô fariseu, por que você vive assim? Sabe o que ele ia falar para você? Porque eu estou esperando o Messias. Eram homens de Deus. 180 anos depois, o Messias chegou e eles levaram um susto. Porque eles já não aguardavam mais o Messias. Sabe por quê? Porque eles foram se envolvendo com uma mecânica religiosa, que começaram a servir a mecânica religiosa, enquanto que a mecânica religiosa os servia. E aquilo ali foi crescendo, foi se avolumando, a ponto do Messias chegar e eles levaram um susto. Falaram: o que você está fazendo aqui? Eu vim, eu cheguei. Ora, mas o início deles não era por causa do Messias, era. Mas 180 anos jogou eles distantes do propósito do Messias, a ponto de eles estarem diante de um dilema: ou a gente destrói tudo isso que a gente construiu em cima da proposta do Messias, ou a gente vai ter que matar o Messias para conservar tudo isso que a gente criou. E o que é que eles fizeram? Mataram o Messias. Está vendo como que algo pode começar muito bem e se perder? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Levanta a sua mão direita comigo para o céu.
E diga assim: Senhor Jesus, guarda o meu coração dentro do significado da tua missão e da tua promessa. Diga: Senhor Jesus, não permita que o tempo venha me distanciar do significado da tua salvação, do teu amor, da tua missão e das tuas promessas. Diga: guarda o meu coração. Guarda o meu coração. Levante a sua voz e diga: guarda o meu coração. Agora, para a gente finalizar, para você sair daqui entendendo minimamente isso, para a gente só recapitular aqui as lições que nós aprendemos nesta noite com Israel. Vamos lá, eu preciso que você repita isso comigo. Precisamos entender, diga: precisamos entender que tudo está baseado na salvação, na graça salvadora. Diga: não se trata de nós, se trata de Deus, que apesar de nós, nos amou. Você pode dar uma glória a Deus mais alto, se puder aí? Segundo, entendendo isso, você ficará livre dos seus ídolos. Diga: entendendo isso, eu ficarei livre dos meus ídolos. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, se existe algum ídolo na minha vida, que caia por terra hoje, porque o trono do meu coração pertence ao meu Salvador, ao meu Redentor que vive, ao meu Senhor. Diga: Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito, ajuda-me nesta noite a despedaçar todos os ídolos que têm me distraído, que têm roubado o meu olhar, o meu tempo, a minha atenção. Diga: Senhor Jesus, salva-me dos meus ídolos. Diga: eu creio na tua salvação. Se você crê mesmo, dê mais um glória a Deus aí, o mais alto que você puder, porque nesta noite está caindo por terra ídolos aqui. Diga: salvação, quebra de ídolos. Diga: inconformados com o mundo. Diga: inconformados com o mundo. Gratos, não murmuradores. Você pode dizer um glória a Deus aí? Então olha para o seu irmão e fala para ele assim: substitua a murmuração pela gratidão. Olha, quando for reclamar, adore. É fácil ou não é? Mas Deus dá graça? Você deseja isso? Então o Senhor vai te ajudar a viver isso. Você olhar para qualquer situação que você verbalizava ali, você vai falar: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. E até o que eu não entendo é para a tua glória. Agora, para a gente finalizar, para cumprirmos a missão, enquanto aguardamos a promessa. Fique em pé no seu lugar agora. Estenda suas mãos para o alto. Levante as suas mãos. Fica de pé e levante as suas mãos. E diga assim: Senhor Jesus, restaura a nossa missão enquanto aguardamos a promessa. Diga: Senhor, hoje aprendemos que não existe missão, não existe testemunho verdadeiro que glorificará o teu nome sem a promessa. Diga: Senhor Jesus, os dias atuais têm tentado roubar dos nossos corações a esperança da glória, o cumprimento da tua promessa. Mas nesta noite, com o poder da tua palavra,
e a ação do Teu Espírito. Nós nos abraçamos, mais uma vez, a promessa para sermos relevantes na nossa missão. Diga: Senhor Jesus, levanta-nos, como o Senhor já tem levantado, para testemunharmos o Teu nome, para glorificarmos o Teu nome nesta cidade. Diga, Senhor, para que possamos continuar ampliando a tenda para a Tua glória. Diga, Senhor Jesus, este lugar é casa de adoração, é casa de gratidão, é casa de louvor. Diga, Senhor Jesus, que caia os ídolos dos nossos corações, para que a Tua Shekinah desça. Diga, Senhor Jesus, que todos os nossos olhares estejam sincronizadas ao trono da graça, não olhando para A, ou para B, ou para homem, mas para aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Levante a sua voz e diga: Senhor Jesus, terminamos te adorando, celebrando o Teu nome, rendendo graças e adoração ao Cordeiro. Diga: preserva-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a aprendermos as lições, os erros, para que não venhamos cometer. Tudo para a Tua glória, tudo para o Teu louvor, até que cheguemos no final da nossa carreira. Você pode aplaudir o Senhor mais alto nessa carreira? Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você aprendeu com Israel aí, irmão? Para você não cair no mesmo erro. Amém? Essa é a intenção. Tá certo? Amém? Pode tomar assento, querido pastor. Maravilha. Nós vamos dar continuidade aqui. Queridos, eu quero mais uma vez agradecer a parceria, não é, que o pastor Wellington, 2 anos atrás, pastor? 2 anos atrás. 2 anos atrás não tinha nem cabelo branco. Agora já para. E é uma grata satisfação caminharmos juntos com essa amada igreja, com os irmãos que estamos tendo o privilégio de conhecer hoje. E nós vamos estar entregando aqui o certificado do curso básico do Instituto Teológico Pedra. O Instituto Teológico Pedra é uma instituição de educação cristã que já caminha nessa proposta em contribuir com a igreja local no Brasil e fora do Brasil há mais de 10 anos, na verdade 12, 13 anos. O projeto começou comigo e com meu irmão, e hoje nós temos vários grupos espalhados pelo Brasil, já passamos por vários estados. Com essa pandemia também nós estamos de alguma forma reformulando, né, algumas plataformas de ensino. Então, você desejando, procure o pastor Wellington, né, pastor? E venha estudar com a gente. É sempre um privilégio, uma honra, e estamos aqui para auxiliar de alguma forma. Então, vamos agora para a celebração, né, que é o recebimento do diploma, da diplomação. Eu quero chamar aqui, com muita alegria, o irmão Mauro Roberto de Faria. Wellington Luiz Paes de Oliveira. Irmã Odete Aparecida da Silveira. Vamos aplaudir a irmã.
Irmã Sheila Aparecida da Silveira Paz de Oliveira. Sheila, olha, duas Sheila. Sheila Pereira Monaro da Silva. Irmã Claudete Conceição Tavares. Em pé, né? Com a permissão do pastor, vamos estender a mão e vamos agradecer a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus que durante 2 anos priorizaram o estudo da palavra. Muitas vezes só Deus sabe em que circunstância, mas foram vencedores e chegaram até o final. Amém? Quantos estão agradecidos a Deus pela vida desses irmãos e irmãs aqui nesta noite? Amém? Você sabe que um sinal de maturidade é você cantar com o que está alegre, né? Tiago vai falar isso, que é para a gente cantar com aquele que está alegre e orar com o que está triste. Muitas vezes a gente consegue orar com o que está triste, mas cantar com o que está alegre, é porque a gente tem o problema de, poxa, poderia ser eu. A bênção poderia ser minha, mas eu creio que aqui é uma igreja madura, porque todos aqui estão de fato jubilosos e alegres pela conquista dos amados irmãos. Amém, irmãos? Quantos podem celebrar o Senhor de coração mesmo? Amém? Então estenda a sua mão para cá e vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos seus servos e servas. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos permite nos reunirmos em tua mesa, na mesa da comunhão, celebrando o teu nome, Senhor, pela vida dos teus servos que com compromisso cumpriram a carreira de estudo desse curso básico de teologia e chegaram até o final. Senhor, meu Deus, que tudo que eles perceberam, tudo que eles absorveram da tua palavra possa contribuir para a edificação do teu reino na vida deles. Senhor, meu Deus, que esta motivação seja duradoura, que o Senhor os mantenha, Senhor, sempre com essa paixão, com essa motivação renovada, para que eles continuem, Senhor, meu Deus, sempre buscando crescer em conhecimento e em graça. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós celebramos o teu nome, pela vida dos teus servos e pela vida das tuas servas. A tua igreja também te louva, Senhor, por o Senhor permitir, Senhor, que esses irmãos e irmãs se formassem nesta noite. Estamos agradecidos. E a nossa palavra, Senhor, nesta noite é de gratidão sincera de todos os nossos corações. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, Senhor? Adorar da maneira que Ele merece ser adorado. E se você está aqui essa noite, eu convido você a tirar toda a tristeza, todo o desânimo e entregar esse último louvor ao Senhor com toda a tua alegria. Eu convido você rasgar os céus com a sua adoração e fazer com que a presença, a graça, o amor de Deus que é incondicional, Ele venha te envolver de tal forma que você não consiga ficar da mesma maneira como você encontra esse dom, mas que você consiga realmente se lançar, que você possa dançar, que você possa pular, que você possa engrandecê-lo, que você possa dizer palavras de gratidão, que você possa dizer que Ele é o seu Deus. Então comece agora a adorar, adore ao Senhor, porque os céus estão abertos sobre as nossas vidas essa noite. Estaremos no amor.